Graça e paz, meus irmãos. Pode tomar o assento, por gentileza. Que prazer voltar aqui. Sempre uma alegria rever o pastor Diego, pastora Cris e os demais irmãos. Muito alegra a minha alma quando o pastor Diego me convida para estar aqui. Irmãos, eu tenho uma palavra hoje de Deus para a sua vida. Hoje não foi um dia muito fácil, pelo menos para mim, né? Mas estamos aqui pela fé, porque Deus é bom. Os internautas também que estão acompanhando, que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos? Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Eu gostaria de ler 3 versículos com vocês. O versículo de número 25, depois nós vamos para o 43 e o 44. João, capítulo 11, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 25, diz assim as Escrituras. Capítulo 11, versículo 25. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 43 e 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Irmãos, eu não sou muito de colocar temas em mensagens, mas essa noite eu gostaria de falar um pouco com você sobre um tema que talvez trará um alívio para o teu coração. Eu quero falar hoje sobre ainda há esperança. Ainda há esperança para você. Eu não sei o que você está enfrentando, Deus sabe, mas eu quero me levantar aqui nessa noite com uma voz profética para bater nessa tecla durante a mensagem, dizendo para você que ainda há esperança. Nós estamos diante de um dos milagres mais extraordinários das Escrituras, na minha opinião, está aí entre os top 3, nessa questão de ser algo realmente extraordinário, porque você, quando abre a Bíblia, você vê Jesus curando cegos, você vê Jesus levantando paralíticos, você vê Jesus expulsando demônios, você vê Jesus purificando leprosos, você vê Jesus curando enfermos, curando emoções, até abaixando febre das pessoas. Mas o milagre da ressurreição é algo que desafia o raciocínio humano e também a metafísica. Trazer de volta alguém à vida. Isso é algo exclusivo de Deus. Por quê? Porque Deus é o doador da vida. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Ele traz ao mundo e Ele também tira do mundo. E ressuscita dos mortos. Então, um dos milagres mais extraordinários da Bíblia é esse da ressurreição de Lázaro. Lembrando que Lázaro e suas irmãs tinham um laço de amizade muito profundo com Jesus. Eles eram muitíssimos amigos. De modo que, sempre quando Jesus passava por Betânia, era comum Jesus visitar essa família. E mais comum ainda, era Jesus pousar na casa deles. Jesus era mais do que um hóspede. Jesus era um amigo. Coisa boa quando Jesus não é apenas o nosso hóspede, mora em nossa casa, mas é o nosso amigo. Aliás, Jesus, ele é o amigo mais chegado do que um irmão. Coisa boa é ter amigos, não é, pastor Diego? Coisa boa é contar com amigos.
porque nós dependemos uns dos outros, mas, melhor ainda, é ter Jesus como nosso melhor amigo. Ele é um amigo que não falha, ele é um amigo que está 24 horas ao nosso dispor, ele é o amigo que nos aconselha, ele é o amigo que nos coloca de pé, ele é o amigo que nos revigora, ele é o amigo que nos levanta. Mas o fato de ser amigo de Jesus não quer dizer que nós não iremos passar por crises. A primeira lição que eu tiro desse texto é que as crises são inevitáveis, mesmo para aqueles que são amigos de Jesus. Você sabia disso? Tem algum amigo de Jesus aqui? Diga amém. Amém. As crises são inevitáveis, mesmo você sendo amigo de Jesus. Porque ser amigo de Jesus e andar com Jesus não nos isenta de crises. Andar com Jesus não nos isenta de problemas. Nós somos amigos de Jesus. Nós somos salvos por Jesus. Nós somos perdoados por Jesus. Mas as crises são inevitáveis para nós. Pastor, como assim? Eu sou amigo de Jesus e a crise é inevitável? Sim. Por quê? Amigo de Jesus fica doente. Amigo de Jesus fica desempregado. Amigo de Jesus passa por problemas com filhos. Amigo de Jesus passa com problemas com cônjuge. Amigo de Jesus passa por problemas na empresa que você trabalha. Existe uma falácia por aí, dizendo que a vida do crente é só vitória, só vitória. Não! Que bom seria que fosse. Mas nós, sendo amigo de Jesus, caminhando com Jesus, aprendemos uma coisa: as crises são inevitáveis. Agora, queridos irmãos, perceba comigo algo muito interessante. A crise na vida de alguém, além dela ser inevitável, ela pode piorar. O pastor Marcelo, o que é isso? A gente falou que o dia não foi aquele dia tão maravilhoso. Ainda vem aqui e fala que as crises podem piorar? Pode, sabe por quê? Uma pessoa que anda com Jesus, que é amigo de Jesus, às vezes pode ficar doente, e a doença piora. Às vezes alguém que anda com Jesus, fica desempregado, mais de um mês. Pastor, com que base bíblica você fala isso? Simples. Esse texto, se você ler depois com calma, o capítulo 11, você vai perceber que o texto começa assim: que havia um homem enfermo chamado Lázaro. Até então ele estava enfermo. Até então ele estava doente. Era uma crise. Só que o texto nos revela que Lázaro morreu. Ou seja, o que era ruim ficou pior. Pastor, mas Lázaro era amigo de Jesus, ou seja, as crises aumentaram de modo que Lázaro morreu. O que isso significa, pastor Marcelo? É que tem horas, pastor Diego, que o céu desaba sobre a nossa cabeça. Você já passou por isso? Você veio para o culto com a cabeça desse tamanho? Porque tem horas, irmãos, que o céu desaba sobre nós. Parece que os problemas da vida são problemas insolúveis. Aquele filho que dá trabalho, parece que não vai deixar de dar nunca. Ô pastor Marcelo, por que a mensagem está triste aqui? Calma, você esqueceu o tema da mensagem? Ainda há esperança. Às vezes, irmãos, o céu desaba da nossa cabeça de uma tal forma que a gente, olhando a grosso modo, deixando a fé de lado, porque nós somos carnais, no sentido de ser carne, matéria, se nós olharmos para isso, nós não caminhamos mais. As angústias da alma às vezes nos oprime tanto, de tal maneira que nós não conseguimos enxergar de fato uma luz no fim do túnel. Assim sendo, essas irmãs enviam então mensageiros até a Galileia, aonde Jesus estava pregando,
para tentar trazê-lo a tempo antes do óbito, haja vista que Lázaro estava muitíssimo doente. Então diz as Escrituras, queridos, que Jesus estava pregando na Galileia, e então chega ali mensageiros enviados por Marta e Maria, dos quais elas tentaram, de uma forma muito inteligente, mandar um recado para Jesus, de uma forma que tentaram ir na ferida de Jesus, porque Jesus era muito amigo de Lázaro. Então ela disse assim para os mensageiros: olha, quando vocês chegarem lá, vocês vão na feridinha de Jesus, tá? Tá bom, o que nós falamos para ele? Diga para ele que quem está enfermo é o grande amigo dele, que ele posa na casa dele, que ele janta com ele, que é uma das melhores companhias que ele tem. Você já parou para pensar nisso? Você tem um amigo leal, alguém fiel, alguém que te abençoa, alguém que é amigo de infância, e alguém chega em você e fala assim: olha, aquele seu amigo do peito está doente. Você já parou para pensar como fica o teu emocional? Eles tentaram, claro, mediante a orientação das irmãs, Marta e Maria, eles tentaram ir na ferida de Jesus, dizendo assim: ô Senhor, quem está enfermo lá não é qualquer um. Quem está enfermo lá não é só mais um. Eles disseram o seguinte: está enfermo a quem tu amas. Olha só, irmãos, indo na ferida de Jesus. Olha, quem está enfermo é alguém que o Senhor tem um apreço muito grande. É alguém que o Senhor ama de uma forma especial. É alguém que o Senhor pousa na casa deles. Está enfermo a quem tu amas. Tentando ir na ferida de Jesus. A grande questão, irmãos, é que a intenção dessas irmãs foram boa. No entanto, o tempo do milagre é só Jesus que estabelece. Nós não temos o controle do milagre. Nós não temos o controle de falar o milagre é dia tal. Porque se fosse assim, tudo seria às mil maravilhas. Ó, milagre amanhã, ótimo. Ó, bênção quinto dia útil, maravilha. Mas não é. Porque o Senhor Jesus, Ele é o Senhor do tempo. É Ele que determina quando. O grande problema é que nós somos criaturas impacientes. E não conseguimos esperar de fato o tempo oportuno que o Senhor Jesus vai entrar e fazer o milagre que tanto necessitamos. Mas o tema dessa mensagem é ainda a esperança. O que isso significa, pastor Marcelo? É que Jesus não chega atrasado. Jesus não passa e nem atrasa. Ele nunca chega atrasado. E Jesus, ao ouvir aquela indagação daqueles mensageiros: olha, está enfermo a quem tu ama, está enfermo o teu amigo, então ele devolve o recado. Fale o seguinte, meus filhos, dá um recado para as minhas amigas Marta e Maria. Qual o recado, Senhor? Diga a elas que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Por quê? Porque ainda há esperança. O curioso, pastor Paulinho, é que Jesus tinha tanto controle da situação, sabia que o amigo já estava morto, e ainda fica mais 2 dias pregando. Ah, eu vou lá, tá? Como quem diz assim: eu sei o que eu estou fazendo. Irmãos, se Jesus voltasse depois de 1 mês, ele ia ressuscitar aquele camarada. É, pastor? É. Se voltar depois de 1 ano, também. Ele é Deus. A Bíblia diz, pastor Diego, que em Cristo Jesus habita toda a plenitude da divindade. Ele tem poder para fazer qualquer coisa a qualquer momento. Ele é Deus. E sabe o que me deixa irado, pastor? É ver seitas malignas tirar a divindade de Cristo. Aí ele não é Deus. É, pastor Paulinho? Não, ele é o Filho de Deus. Ah, mas ele não é Deus.
Olha, o Espírito Santo é uma força ativa. Sai para lá, Satanás. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é tremendo, Ele é fiel, Ele é justo. Aí Jesus fica mais 2 dias pregando ainda. Deixa o camarada dentro da tumba mais 2 dias. Agora, o que acontece nesse ínterim? O que acontece nesse intervalo de tempo em que Jesus está pregando na Galileia, Lázaro está morto dentro do túmulo, as irmãs deles estão desesperadas? O que acontece então com as irmãs Marta e Maria? Elas entram em crise. E essa crise que essas irmãs entram, elas passam por 3 provas. Primeiro, a ausência de Jesus. A primeira prova foi a ausência de Jesus. Por quê? Porque quando o mensageiro vai dar o recado e volta, elas olham de longe, o mensageiro está chegando. Quando ela olha de longe, cadê Jesus? A primeira crise que aquelas irmãs passam é a ausência de Jesus. Todos poderiam ter faltado, menos ele. Ele comia na nossa casa. Eu esperava qualquer um faltar, mas ele, a gente hospedava ele aqui. Uma delas talvez disse: olha, eu mesmo lavei os pés dele com unguento e enxuguei com os meus cabelos. Eu esperava de qualquer um isso, menos de Jesus. Eu não esperava que Jesus faltasse a esse compromisso. A ausência de Jesus. Você já passou por isso? Como assim, pastor? Você esperar que Jesus resolvesse uma causa no teu tempo e ele não resolveu no teu tempo? Você já passou por um problema que aos seus olhos, olha, ou Jesus entra hoje nesse negócio, ou eu vou morrer. Engraçado é que Jesus não entrou no teu tempo e você está vivo aí, né? Estribuchou, mas está vivo, né? Ou será que é só eu que estribucho de vez em quando? Faz, Jesus, faz agora. Jesus, opa, não dê ordens para mim. Eu não sou gênio da lâmpada, eu sou o Senhor que faço tudo no meu tempo. Primeira crise, a ausência de Jesus. Segundo, a demora de Jesus. Será que é só eu que sou ansioso de vez em quando? Será que é só eu que oro às vezes 10 minutos? E 9 minutos é me dá, eu quero. É para já, é para agora, é para ontem. A demora de Jesus às vezes, sobretudo nas causas urgentes que nós temos, ela nos machuca. Porque nós sabemos aquilo que é urgente e aquilo que não é urgente. Então elas entram em crise por causa da ausência de Jesus. Segundo, por causa da demora de Jesus. E terceiro, a morte de Lázaro. Agora, fim do túnel, sem saída, porque Lázaro de fato morreu. Ou seja, não adianta mais, é tarde demais. Mas quero lembrá-lo que o tema dessa mensagem é ainda a esperança. Jesus então, agora, após 2 dias, ele sai da Galileia e vai rumo à cidade de Betânia, local aonde morava os seus amigos. E o curioso, irmãos, é que se você ler depois, eu peço que você faça isso em casa, porque é um capítulo um tanto quanto comprido, né, que fala acerca da ressurreição de Lázaro. Depois eu peço que você faça isso em casa, para você ter uma visão panorâmica mais dessa história, desse texto. Aqui é relatado que Jesus, ao ir para a Judéia, ele estava correndo o risco de ser apedrejado, porque os judeus queriam apedrejá-lo lá. Ele prega na Galileia, quando ele vai para a Judéia, quando ele vai para Betânia, ele corria o risco iminente de ser apedrejado. O que eu aprendo com isso? Jesus não tem medo de correr riscos quando vai abençoar alguém. A maior prova disso é a salvação que ele te deu. Ele não temeu o risco do Calvário, ele não temeu o risco da coroa de espinho, ele não temeu o risco
da crucificação, ele não temeu o risco dos pregos, ele não temeu o risco das humilhações, das bofetadas, porque ele tinha um foco. Qual o foco? Perdoar você, salvar você, remir você e levar você para o céu, para a glória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Muito bem. Quando Jesus chega então naquela cidade, diz as Escrituras que uma das irmãs se joga no pé dele e diz uma frase clássica: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, por que o senhor ficou lá pregando e não veio para cá? Por que o senhor não veio correndo aqui salvar o teu amigo? Agora ele está gelado lá dentro da tumba, está morto, está sem vida, está sem esperança. Se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus dá um sorriso e fala assim: minha filha, o teu irmão há de ressuscitar. E porque ele disse isso, irmão? Porque ainda há esperança. Você vai entender o porquê que eu estou batendo tanto nessa tecla aqui, porque Deus vai falar com você muito profundo nessa mensagem. Você vai entender. A esperança por quê, Jesus? Simplesmente, minha filha, porque eu sou. Olha só, eu sou. Irmãos, quando você abre o Evangelho de João, você detecta aqui que Jesus usou essa expressão, referindo-se à sua divindade, né? O grande eu sou. No Evangelho de João ele diz essa palavra eu sou 7 vezes. Presta atenção. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Ô Marta, já faltou pão para você? Nunca. Já faltou pão na tua mesa? Nunca. Já faltou pão espiritual, que é a palavra de Deus? Nunca. Por quê? Porque eu sempre supri vocês, eu sou o pão de vocês. Enquanto eu estiver aqui, nunca vai faltar pão na mesa de vocês e nunca vai faltar o pão espiritual, que é a minha palavra. Eu sou o pão da vida. Marta, mas além de ser o pão da vida, eu sou a porta. Vocês entraram por mim, acharam pastagens. Eu sou a salvação eterna. Eu sou a porta. Se você entrou por mim, há esperança para você. Não apenas eu sou o pão da vida, como a porta, mas também eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu vim aqui dar a minha vida por vocês, e também vou dar a vida para trazer o seu irmão de volta, porque ainda há esperança. Não apenas eu sou o bom pastor, Marta, mas eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo jamais anda nas trevas. A Escritura diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ainda há esperança. Além disso, Marta, eu sou a videira, eu enxertei vocês na videira, eu salvei vocês. Então, se eu sou tudo isso, pode confiar que ainda há esperança. Não apenas a videira, faltando mais 2 agora, esse é duplo. Eu sou a ressurreição e a vida. Se eu sou a ressurreição e a vida, a morte não tem poder sobre a minha palavra. O teu irmão há de ressuscitar. Agora me diga uma coisa, Marta. Aonde está o teu irmão? Ela diz: Senhor, vem e vê. Quando ela caminha com Jesus até o sepulcro, irmãos, diz as Escrituras que Jesus chorou. Já parou para pensar? Pare e pense comigo. Aquele que tem todo o poder chorar? É estranho, né, pastor Diego? Aquele que a Bíblia diz que mede os céus com os palmos, chorar? Aquele que se assenta no globo da terra, chorar? Aquele que mede os oceanos com a concha da mão, chorar? Aquele que habita nele toda a plenitude da divindade, chorar? Aquele que a Bíblia se refere como Pai da eternidade, chorar? Já parou para pensar nisso? Como é que pode? O eterno, o Criador de tudo, aquele que chama as estrelas pelo seu nome,
aquele que fez o céu, a terra, a lua, o sol, as estrelas, os animais, os répteis, os voláteis, aquele que tem o comando do universo nas mãos, chorar. Como explicar isso, pastor Paulinho? Simples. Jesus chora porque ele tem sentimento. Em outras palavras, toda vez que você derrama alguma lágrima, seja por qualquer motivo, ou uma lágrima festiva de alegria, ou uma lágrima de luto, ou uma lágrima de abandono, ou uma lágrima de preocupação, o Senhor Jesus conhece tudo isso, porque se Ele chorou por um amigo, Ele chora por nós também, seus filhos amados. Uma das palavras que eu acho lindo nas Escrituras, pastor Diego, é quando, em inúmeros textos da Bíblia, fala acerca da compaixão de Cristo, né? Principalmente Lucas escreve, né, que ele teve, quando a viúva de Naim teve o seu filho morto, Jesus olhou dentro dela e viu o pranto que ela estava passando e moveu-se de íntima compaixão. Né? A palavra compaixão, eu já disse aqui, chama-se splanquinizomai, que é o significado de vísceras, intestino e entranhas, ou seja, a dor das pessoas, Jesus sente dentro dele. Então Jesus não apenas chorou a saudade do amigo que estava dentro de uma tumba, mas sobretudo ele chorou o luto que as irmãs deles estavam vivendo. É por isso que a Escritura se remete ao Espírito Santo, dentre as suas múltiplas funções, também como consolador, porque ele nos assiste e nos consola nos momentos de maior dificuldade da vida. Ou você acha que você passou por todas as aflições da alma e conseguiu ainda estar aqui hoje de pé, porque você é bonito, porque você ora muito? Não, é porque o Espírito Santo te consola e porque Jesus assiste você nos momentos de dificuldade. Por isso que a coisa mais rica do mundo não é você ter a conta mais gorda, é você ter a paz no seu coração que excede todo o entendimento mediante a fé em Jesus. Não tem conversa. Todo mundo passa por crise, todo mundo fica chateado, passa por dias ruins, passa por aborrecimentos, mas nós temos esperança em Jesus, porque há esperança para nós. Nós temos um Jesus que é puro, que é santo, que é poderoso, que nunca falhou, que nunca falhará e que vai preservar a nossa integridade até a sua gloriosa e poderosa vinda. Você pode crer nessa palavra profética aqui? Pastor, por que Jesus tem tanto sentimento e chora no túmulo do amigo? Primeiro, ele sabe o que é angústia, já passou por isso. Ele sabe o que é solidão, já orou no monte várias vezes sozinho. Ele sabe o que é ingratidão, né? Discípulo que come na mesa, trai com beijo. Ele sabe o que é traição. Pastor, já passei por traição, já passei por ingratidão, já passei por perrengue, já passei por tudo isso. Por isso que Jesus chora, porque ele sente a tua dor e sabe até mesmo o que você está passando neste exato momento da sua vida. Portanto, ainda há esperança. Agora, olha que coisa curiosa, irmãos. Dentro daquela tumba gelada, dentro daquele ambiente fúnebre, escuro, certamente fétido, porque 4 dias alguém morto, com certeza você não vai estar dentro da loja do Boticário nem do Chanel, né? Você vai estar ali num cheirinho meio complicado. Não se assuste com o que eu vou falar, porque Deus sabe que isso é fato que acontece aqui, na minha igreja, em todos os lugares, e talvez na vida de alguém que esteja nos vendo pela internet. Será que eu estou pregando para alguém aqui que talvez está numa situação semelhante como a de Lázaro dentro da tumba? Como assim, pastor Marcelo? Primeira situação, morto. Pastor, eu estou aqui na igreja, não estou dizendo que você é um zumbi não. Quando eu digo morto, é sem vida, no sentido de opressão e guerras cotidianas, que vem sobre o rico, sobre o pobre, sobre o branco, sobre o negro, sobre qualquer um. Pastor, você já foi pregar em alguma igreja
morto no sentido de esgotamento várias vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não sou anjo, e nem você. Eu não sou robô, e nem você. Coisa boa é viver em comunhão na igreja para entender uns aos outros e entender que hoje eu posso estar voando no Espírito, na glória, na bênção, mas amanhã eu posso estar cabisbaixo. E você também. Às vezes o pastor Diego pode estar aqui animado, animando a igreja, pregando, mas por dentro, um problema assolando. Acontece, pastor Diego. Essa é a grande causa do Evangelho, é saber que todos nós aqui, todos, sem exceção, carecemos, pastor Paulinho, da mesma graça. Como é bom saber disso, irmãos. Porque sabendo disso, a gente não forma estrelas do Evangelho. Sabendo disso, que eu dependo de você e você depende de mim, nós não formamos estrelas midiáticas na igreja. Isso não existe. A grandeza do Evangelho é saber disso. A grandeza do Evangelho é você hoje estar bem, hoje, voando e chegar, irmãos. Conte comigo. Se eu puder te ajudar de alguma forma, eu estou aqui. Mas amanhã você pode estar na condição de eu que estou precisando dessa ajuda hoje. Essa é a grandeza do Evangelho. Então talvez alguém esteja morto aqui, precisando de uma mão estendida. Segundo, gelado. Quando eu digo gelado, me entenda bem. Gelado aqui significa sem calor, sem a presença de Deus. Irmãos, eu já fui pregar algumas vezes com tanto problema, que se não fosse a misericórdia de Deus eu não conseguia pregar. E nós não podemos ficar sem a presença de Deus. Davi falava assim: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, ou seja, retira dinheiro, retira trono, retira tudo, mas não retire a presença de Deus da minha vida, porque o homem sem a presença de Deus é um lixo. Pastor, eu perdi o emprego, você acha outro. Pastor, eu estou doente, você pode ser curado. Pastor, eu queria comer uma comida boa. Come ovo hoje, amanhã você come. Mas não perca a presença de Jesus por nada nesse mundo. Pastor, e como se perde a presença de Jesus? É quando nós nos distanciamos daquilo que traz a presença de Jesus. Eu pergunto a você, como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está o seu devocional? Eu comecei, pastor Diego, recentemente, tá? Recentemente, a ter uma disciplina de leitura da Bíblia. Porque eu estava começando a dar aquela relaxada, sabe aquela relaxada? Pastor, mas você é pastor. É, por isso que eu falei para você. O bom do Evangelho é isso, é não ter máscara. É compartilhar experiências de vida para você entender que aqui não tem anjo falando, aqui tem ser humano como você. Viajando para cima e para baixo, pregando no automático. Deus, comecei a ter uma disciplina, pastora, de oração, pela manhã, leitura da Bíblia. Aí um belo dia, eu saio do banho e Deus fala comigo assim: vai lá no Salmo 1, meu filho, quero te dar uma revelação lá. Fazia muito tempo que não acontecia isso. Falei, puxa, Deus falando comigo aqui, vou lá ler. Quando eu li, Deus falou para mim assim: você está lendo a Bíblia de manhã, né? Sim, senhor. Está meditando, né? Estou. Só que lê lá no Salmo 1 que eu quero te mostrar o tempo que eu quero que você medita. Medita na lei de Deus de dia e de noite. Tá. Ou seja, eu quero mais. Olha o que Deus está dizendo para você assim essa noite: eu quero mais. Porque se você se entregar mais,
eu derramo muito mais a minha bênção, a minha graça, o teu favor sobre a tua vida, e você não fica gelado como Lázaro, você fica quente, vira uma tocha de fogo para a glória do nome de Cristo Jesus. Morto, gelado, sem a presença de Deus. Terceiro, sepultado, em 4 paredes, ou seja, tudo travado. Já teve um momento na vida que você falou, meu Deus, mas está travado esse negócio, hein? Eu vi o pastor aqui orando por profissionais, por vendas. Já passou aquele momento que, rapaz, mas o negócio está travado, não estou vendendo, o negócio está meio... Que mais, pastor? Gelado, sem vida, sepultado, travado, atado. Olha só, diz o texto que ele estava atado, com faixas. O que é isso, pastor? Uma espécie de mumificação, não sei se é essa a palavra, né, pastor? Aqui, enfaixado. Lázaro estava totalmente imobilizado, sem esperança. Já sentiu assim? Jesus então chega em frente ao túmulo e diz assim: eu tenho uma ordem para vocês. Retire a pedra. Você já parou para pensar num detalhe importante aqui? Jesus mandou remover a pedra por inteiro. Ele não falou assim, afasta um pouquinho que eu vou dar um gritinho aí, se alguém escutar, sai. A segurança de Jesus era tanta que ele falou, pode tirar tudo isso aí. Por quê? A pedra tem que ser removida por inteiro. Por quê? Porque Jesus não faz nada pela metade. Eu vou dar essa notícia para você ver se você alegra mais o teu coração aí. A bênção que virá para você não é pela metade, é por inteiro. Quando Jesus libertar aquela pessoa da tua família, não vai ser uma média libertação, é libertar por inteiro, é restaurar por inteiro, é abençoar por inteiro. Jesus, quando derramar a bênção sobre a tua vida, não vai ser metade, vai ser por inteiro. Você pode crer nessa palavra profética e aplaudir Jesus, porque Ele é bom. Aleluia! Irmão, segundo a ciência, uma pessoa que está há 4 horas, aliás, há 4 dias nessa situação, estudos comprovam que os vermes já começam a comer a pele. Os olhos já entram para dentro do crânio. É conhecido na medicina como estado de decomposição ou estado de putrificação. E diante desse cenário fúnebre, vem a grande voz. Jesus olha para dentro daquele túmulo e diz, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Ou seja, Jesus ressuscita. Hoje é noite de ressurreição. Você acha que aquilo ia morrer? Não. Há esperança para nós. Pastor, por que o ímpio não tem esperança? Porque ele não tem Jesus. É simples. Por que o ímpio, quando passa a prova, vai para o bar? Porque é o escape dele. Por que o ímpio, quando passa a prova, quando um casamento está em crise, ele vai para uma boate? Porque ele não tem esperança. Nós somos o povo que tem esperança. Eu quero dizer essa palavra para você em alto e bom som aqui. Eu não faço a mínima ideia do que você esteja passando. Mas se a tua fé hoje for restaurada por Jesus, essa semana ainda você pode ter um sinal glorioso da parte de Deus, para Deus mudar esse jogo, para Deus virar esse quadro, para Deus reverter essa enfermidade, para Deus reverter essa situação, para Deus restaurar esse casamento, para Deus restaurar essa intimidade com os filhos, para Deus trazer de volta aquilo que o diabo tentou roubar. O que é nosso por direito, o diabo não toma. Há esperança, há saída, há uma luz no fim do túnel para nós. O Deus que nós servimos não é um Deus fraco, não é um Deus feito por mãos humanas, é o Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras. Sai, Lázaro, para fora, aí vem, todo enrolado em faixa. E Jesus dá outra ordem,
Qual, pastor? Desligai-o. Ou seja, quando Jesus ressuscita alguém, não é para deixar esse alguém enfaixado, travado. Vou repetir. Quando Jesus trazer aquilo que você almeja, não é para deixar isso parado, é para dar movimentação. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo que tem algo na tua vida que está enfaixado e Deus quer desenfaixar hoje? Mas não desenfaixar para você ficar parado, não. É para trazer movimento na tua empresa, na tua casa, no teu trabalho, na tua família. Quando Deus diz, tira a faixa, olha o que o texto diz, tira a faixa dele. Por quê? Eu não ressuscito ninguém para ficar parado. Eu não ressuscito o sonho de ninguém para ficar parado. Eu não ressuscito o projeto de ninguém para ficar que nem uma estátua. Não, é para ter movimento. Se tem movimento, fala de continuidade. Ou seja, as bênçãos de Deus vão continuar na vida daquele que crê. Não pode parar. Irmãos, nós temos que dar testemunho de Cristo. Tem pessoa por aí fazendo um monte de coisa que não presta e louvando quem não presta. Por isso que eu sou totalmente a favor. Se você receber uma bênção de Deus, irmão, pede oportunidade para o pastor Diego, fala aqui, por quê? Porque o nome de Cristo tem que ser engrandecido. Quando chega o carnaval, a pessoa faz festa, né? Faz aquela coisa toda, e nós devemos fazer festa para o nosso Deus. Nosso Deus tem que ser glorificado nos mínimos detalhes. A cada bênção tem que ter um glória a Deus. A cada vitória tem que ter um aleluia. A cada triunfo tem que ter um testemunho. A cada bênção que Deus colocar na tua mão, nós temos que dizer, foi o Senhor que deu. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Tudo é para Deus, tudo é para Ele. Tira a faixa. Tira a faixa de onde? Primeiro, vamos desenfaixar. Começa pelos pés. Por quê? Porque ele vai voltar a caminhar na minha presença. Pés, fala de caminhar. Pastor, faz tempo que eu não caminho com Jesus. Você tem oportunidade hoje, ele está tirando as faixas. O pastor convocou aqui, né, para estarem aqui no culto, para ajudar nas coisas da igreja. Tem oportunidade hoje, Deus está falando com você. Porque essa pessoa às vezes pensa que fazer a obra de Deus é só pregar, né, pastor? Ah, eu vou pregar. Ah, é? E se Deus não te chamou para pregar, não vai sair nada daí. É, pastor? É. Da mesma forma que eu não cantei aqui, porque se eu cantasse aqui ia dar uma angústia em você, você ia embora. Você ia falar assim, ô pastor Marcelo, continua pregando, tá? Ah, pastor, mas eu não sei pregar e eu não sei nem cantar. Ah, é? Alguma coisa sabe fazer para Jesus. Toda vez que eu venho aqui, a irmã fala, vamos lá tomar um cafezinho. Então já, ó, cafezinho. É para Jesus. É para a obra de Deus. Ou você acha que você não sabe nada? Que você não tem talento nenhum? Não. Hoje Jesus está tirando a faixa do teu pé, volta a caminhar. Faz alguma coisa na igreja. Ah, eu queria tanto mexer com a mídia. Ah, mas eu não tenho curso. Vai lá, pede para te ensinar. Seja voluntário na obra de Deus. Faça alguma coisa para Jesus hoje. Desperte o dom que há em ti, tire essas faixas dos seus pés e volte a trabalhar para Jesus trabalhar para você. E agora, tirou a faixa dos pés, agora vai subir na faixa. Tire a faixa do joelho, por quê? Ele precisa voltar a orar. Como é que está a sua vida de oração? Será que seu joelho está enfaixado? Ou você não dobra mais os joelhos para orar? Deixa eu falar uma coisa para você, para dar um up na tua fé. Você que talvez não, certamente precisa de algumas vitórias na vida, como eu também preciso. As maiores guerras vencidas por homens e mulheres de Deus, tanto nas Escrituras quanto fora, são vencidas no joelho. Tem faixa aí no teu joelho? Pastor, tem? Tinha. O Senhor está tirando hoje. Só que o Senhor Jesus não vai tirar a tua faixa e não vai colocar a mão no teu ombro e falar, ajoelha aí, ora aí. Isso é um princípio que tem que brotar de dentro do teu coração. Pastor, mas se eu ficar meia hora de joelho, dói meu joelho. Fica 10 minutos então. Tenha um start. A faixa já saiu. Dobrar o joelho é com você.
Tirar a faixa é com Jesus. Se prontificar a ter uma vida de oração é com você. Quem está entendendo, diga amém. Sobe a faixa. E agora? Tira a faixa das mãos. Por quê? Porque Deus vai dar autoridade sobre as tuas mãos para você voltar a interceder, a expulsar demônios, a ser uma bênção nas mãos de Deus. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Sabe o que eu mais escuto por aí, pastor? Eu espero que aqui o senhor nunca passou por isso. Pessoa está com alguém endemoniado em casa, 3 horas da manhã. Deixa eu ligar para o pastor para vir aqui expulsar demônio. Que negócio é esse? Tem autoridade de Deus aí não? Acontece muito no interior. Eu vou pregar no interior e escuto os relatos dos pastores. O pastor estava dormindo, 3 horas da manhã, ligaram aqui para expulsar um demônio. Falei, pastor, Deus hoje está tirando a faixa das tuas mãos, porque as tuas mãos será instrumento de Deus para expulsar demônios. As tuas mãos serão instrumento de Deus para curar os enfermos. Meu filho está doente, 39 graus de febre. Senhor, coloca fogo nas minhas mãos aqui. Eu ouvi uma palavra profética no culto. As minhas mãos são ungidas de Deus. Em nome de Jesus, enfermidade, sai da minha filha, sai do meu filho agora. Deus quer te dar isso hoje. Sem que você tire o sono confortável do pastor na casa dele. O pastor também tem que ter vida. Pastor Paulo? Tem que ter vida. Pastor não é anjo não, viu? Claro, o pastor está aqui para te aconselhar, para te atender no gabinete, para abençoar você, para orar você. E na emergência, você está lá no Amazonas. Deixa eu ligar para o pastor Diego. Olha, eu vou mandar um helicóptero buscar o senhor aqui, porque um demônio entrou num índio aqui, ele quer me matar. Ô pastor Diego, vem de helicóptero aqui. Tenha paciência. Essa noite Deus está tirando a faixa da tua mão. Vai ter autoridade nas tuas mãos para curar enfermo, para expulsar demônio. Você crê nessa palavra? Deus está liberando para você uma unção de glória hoje sobre a tua vida, para você ter essa autoridade. A faixa está saindo das suas mãos. E agora? Sobe a faixa. Agora chega no rosto. A Bíblia diz que ele estava sobre um lenço no rosto. O rosto cobre os olhos e a boca. É Deus dizendo, eu vou tirar hoje o lenço do teu rosto, para você voltar a profetizar, para você voltar a liberar palavra de bênção, porque você não tem noção o peso de palavras na nossa vida. O apóstolo Paulo diz o seguinte, não saia da sua boca palavra torpe. O que é a palavra torpe, pastor? É só xingar alguém? Não, não é só isso não. Você está lá na tua casa, bateu o pezinho no sofá, que droga, verbalizou. Hoje o lenço está saindo da nossa boca, porque a nossa boca é instrumento de bênção. A nossa boca ela só tem 2 caminhos, ou é um veneno para envenenar e matar, ou é um bálsamo de bênção, de graça e de milagre sobre a vida das pessoas. Se o teu marido chegou em casa depois de um dia cansado e trabalha com venda e não vendeu bem, sabe qual é a sua função a partir de hoje? Meu amor, vai tomar um banhão, porque amanhã você vai arrebentar de vender. Olha o alívio que você trouxe para a vida do seu marido. Tira esse lenço dos olhos, para quê? E aqui eu já vou encerrar minha palavra. Ainda há esperança. O lenço está saindo dos olhos para quê? Para você e eu, pela fé, voltarmos, a partir de hoje, a visualizar todos os milagres que Deus tem para a nossa vida. Eu quero encerrar essa palavra, liberando uma palavra profética para você nessa noite. O diabo não vai enterrar o que Deus deu para você, porque ainda há esperança. O diabo não vai deixar você gelado, porque nós somos aquecidos pelo fogo do Espírito. O diabo não vai atar você, porque Deus essa noite está tirando as ataduras da nossa alma, para nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque ainda há esperança. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Louvado seja o nome de Jesus.
Glória a Deus. Pastor, qual é a maior esperança da Bíblia? É a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, irmãos, ela é um motivo de alegria para alguns e de preocupação para outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu costumo fazer essa pergunta ao longo desses anos pregando. A vinda de Cristo para você hoje, na situação que você se encontra hoje, ela é motivo de alegria ou motivo de preocupação? Se for motivo de alegria, glória a Deus por isso, nós aguardamos a vinda de Cristo. Mas se for motivo de preocupação, é porque você sabe que você precisa voltar para Jesus ou entregar a tua vida para Jesus. Existem duas recomendações, dentre as outras alternativas que tem nas Escrituras, mas tem duas que eu acho muito interessante para a gente refletir sobre isso, sobre a salvação. O que eu preciso para ser salvo? Primeiro, crer com o coração. Pastor, eu creio que Jesus me salvou. Eu creio que Jesus pagou o preço no meu lugar, através de uma morte substitutiva, ou seja, Ele é o meu substituto vicário. E a segunda coisa que eu preciso fazer, além de crer com o coração, é confessar com os meus lábios. Porque Jesus falou que quem não faz isso, no dia do juízo ele vai negar também. Se você não confessou, não te confesso também. Então tem alguém essa noite aqui que nos visita, que quer voltar para Jesus mediante essa palavra? Pastor, eu me desviei, mas eu quero voltar para Cristo hoje. Tem alguém? Se tiver, só levante a mão, eu quero orar por você. Alguém que queira aceitar Jesus, ou que queira voltar para Jesus, que queira entregar a vida para Cristo, fazer um concerto com Deus, voltar para Jesus para ter paz na alma, para ter todas essas atas desatadas. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Se tiver, só levante a mão, eu quero orar por você. Se não tiver, eu já vou passar o microfone ao pastor Diego, eu vou agradecer a minha oportunidade. Não há ninguém? Então curve a tua cabeça, eu quero orar por você e abençoar a tua vida. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade mais uma vez de ter exposto, Senhor, a tua escritura nessa noite. Obrigado pela vida do pastor Diego, da pastora, dos irmãos que aqui congregam. Ó Deus, continua, Senhor, despertando, Senhor, voluntários nessa obra, para que essa igreja cresça ainda mais, Senhor, desse lindo trabalho que o Senhor tem feito aqui. Eu quero profetizar que após essa palavra, Senhor, o Senhor vai despertar nos corações novos talentos aqui, não apenas na parte de ministração e de louvor, mas para todo o serviço voluntário aqui do corpo de Cristo. Eu quero crer que essa palavra entrou no coração de alguns aqui como uma bomba, Senhor, está ali sacudindo a vida deles, Senhor, e muito em breve, Senhor, novos departamentos surgirão aqui. O nome de Jesus será exaltado, e eu creio pela fé, com base nessa palavra que foi plantada aqui hoje, que haverá um tempo novo de crescimento nesta casa de oração, em todas as áreas da vida. Senhor, abençoa o teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus e receber o pastor Diego.